Silencie por um instante. Sinta o peso nos ombros, a respiração que entra e sai, o peito que às vezes aperta quando você pensa em dinheiro. Não é só número, não é só boleto, não é só planilha, é memória no corpo, é madrugada em claro, é o pensamento que corre sem pedir licença. Eu sei como é e hoje vamos respirar junto, não para prometer atalhos, mas para abrir um caminho onde a sabedoria conversa com a sua vida real, com as contas de amanhã, com a paz que você anda adiando. Há uma diferença entre perseguir dinheiro e atrair dinheiro. Perseguir gasta, atrair organiza. Perseguir é grito, atrair é postura. Na linguagem da neurociência, quando o medo comanda, a amígdala acende, o corpo entra em alerta e o cérebro busca sobrevivência, não estratégia. O resultado é pressa, decisões impulsivas, arrependimentos caros. Mas quando você regula o estado interno, respiração mais longa, consciência do que sente, nomeando a emoção, o córtex pré-frontal volta à mesa. Sua mente pensa melhor, sua visão amplia, seu radar de oportunidades, o sistema reticular, começa a filtrar o que importa. Você não compra o que brilha, você escolhe o que constrói. Os antigos chamavam isso de sabedoria, e entre eles, um rei se destacou por unir riqueza com discernimento. Salomão não tratava a prosperidade como um golpe de sorte, mas como consequência de ordem, justiça, conselho e generosidade. Nada místico, nada distante. Princípios que conversam com a cidade, com o comércio, com o trabalho das mãos. Hoje, você e eu vamos beber dessa fonte com os pés no chão, sem culpa, sem romantização, com coragem. Talvez você tenha sido treinado a correr atrás de tudo, atrás do preço mais baixo, do cliente mais difícil, da promessa mais rápida. O corpo corre, o pensamento corre, o coração corre e o dinheiro corre de você. A boa notícia é que correr não é destino, é hábito, e hábito se reprograma. A neuroplasticidade é permissionária da esperança. Pequenos ajustes, repetidos com intenção, mudam conexões, mudam escolhas, mudam resultados. O espiritual e o emocional conversam com o econômico quando você reposiciona o centro de gravidade da sua vida. Por isso, hoje, ao longo deste encontro, você vai experimentar uma substituição gentil do impulso pela sabedoria. Antes de avançarmos, faça um teste simples. Traga à mente uma decisão financeira recente que ainda pesa. Repare no corpo. Há calor nas mãos, frio na barriga, nó na garganta. Nomeie isso silenciosamente. Quando nomeamos, regulamos. Agora, imagine que você pudesse remontar essa decisão com mais espaço entre o estímulo e a resposta. Menos urgência, mais clareza, menos barulho, mais critério. É esse espaço que a sabedoria de Salomão abre. Espaço para alinhar valores, afiar competências, pesar com justiça, ouvir conselhos, plantar no lugar certo. Quando o espaço aumenta, a pressa diminui. Quando a pressa diminui, a visão volta. Não estamos aqui para condenar sua história, estamos aqui para dignificá-la. O que você passou te trouxe até este exato minuto, onde algo em você intui que é possível prosperar sem violentar a própria alma. Você não precisa se tornar outra pessoa para atrair dinheiro. Você precisa se tornar a pessoa que sempre esteve tentando emergir debaixo dos medos. E isso começa com ordem interna, a ordem que organiza desejos, limpa excessos, dá nome a prioridades. A ordem que convida a paz para dentro das decisões. A ordem que sua mente reconhece como segurança e então permite que você enxergue oportunidades que sempre estiveram por perto. Enquanto caminha comigo, permita que cada palavra toque não só a cabeça, mas também o corpo. Se algo acalmar, note. Se algo incomodar, acolha. Ambos são sinais. O que você sente não é inimigo, é bússola. Vamos trabalhar com essa bússola, vamos ajustar a rota. A partir de agora, considere que existe um mapa antigo, vivo, testado. Um mapa que não promete glória fácil, mas constrói prosperidade sustentável. Mantenha o coração aberto, mantenha a respiração presente, mantenha o ritmo. Este é o seu tempo de alinhar por dentro para atrair por fora.
E é assim que começamos. Há momentos em que o dinheiro parece uma voz alta dentro da cabeça e o corpo responde com pressa. O peito aperta, a respiração encurta, a mente salta de uma conta para outra como se a vida fosse uma sequência de incêndios. Nesse turbilhão, algo silencioso se perde. Perde-se o centro, perde-se a ordem. E quando a ordem se perde, a prosperidade se afasta como areia entre os dedos. Não é falta de valor pessoal, não é falta de capacidade. É o lugar que o dinheiro ocupa dentro de nós. Quando o colocamos no trono, ele exige culto. Quando o colocamos no lugar de servo, ele volta a ser ferramenta. E toda ferramenta funciona melhor quando não manda em seu dono. A ansiedade financeira costuma nascer desse trono invertido. O coração, que deveria governar com valores, delega o comando ao medo. O medo se disfarça de urgência e, sob urgência, o cérebro busca atalhos que cobram caro. A neurociência emocional mostra que estados de ameaça comprimem a percepção, estreitam o horizonte e nos fazem aceitar o que alivia agora e complica depois. Ao devolver o governo aos valores, ampliamos o horizonte. A calma não apaga problemas, mas devolve precisão. A mente volta a pesar prós e contras com clareza. O corpo relaxa um pouco. O olhar percebe oportunidades que estavam ali o tempo todo, escondidas atrás do ruído. A sabedoria de Salomão conversa com essa experiência de modo direto. Ela não trata prosperidade como prêmio de loteria. Trata como colheita de quem honra a fonte antes do fruto. Primeiro princípios, depois lucro. Primeiro integridade, depois aumento. É um movimento interno que produz efeitos externos. Quando prioridades corretas se assentam, parece que as portas reconhecem quem bate. Não é mágica, é coerência. É a vida respondendo ao alinhamento entre o que se crê, o que se decide e o que se faz. Perceba como essa inversão de ordem corrige a sensação de perseguição. Em vez de correr atrás do dinheiro, você se posiciona e o convida a colaborar com seu propósito. Perseguir é ruído, atrair é ritmo. Perseguir violenta o tempo e a saúde. Atrair respeita o tempo e fortalece a saúde. Quando os valores estão no comando, decisões que antes saíam no impulso começam a nascer de um lugar mais estável. O sim fica mais raro e mais poderoso. O não fica mais sereno e mais protetor. A consciência não negocia o que sustenta seu caráter. E, curiosamente, o mercado percebe. Há um gesto íntimo que faz diferença. Ao começar o dia, algumas pessoas reassentam suas prioridades com simplicidade. Primeiro lembram quem são, depois lembram por que trabalham. Só então olham para a agenda. Parece pequeno, mas muda a textura das horas. A mente recebe um mapa, o corpo recebe um compasso. As escolhas fluem com menos ruído. O que não tem relação com o propósito perde brilho. O que fortalece o propósito ganha luz. Quando esse gesto vira hábito, a sensação de corrida diminui e o senso de direção cresce. Outro ponto de sabedoria é o intervalo entre impulso e ação. Muitas decisões financeiras nascem do pico emocional e se tornam nós difíceis de desatar. Criar um espaço de respiro altera o desfecho. Um dia inteiro pode parecer muito para quem vive em alerta. Ainda assim, quando se concede esse tempo, algo amadurece. O desejo deixa de mandar, a clareza assume, o corpo sai do modo de fuga, a mente volta a fazer contas com frieza e humanidade ao mesmo tempo. Essa pausa não é fraqueza, é maturidade, é a coroa voltando ao lugar certo. A imagem do cofre ajuda a visualizar. Muita gente tenta abrir o cofre da prosperidade com senha de lucro rápido e a fechadura não cede. Quando a chave certa chega, a tampa se levanta sem esforço. A chave são os valores. O lucro é a senha. A ordem importa. Valores primeiro e os mecanismos do mundo parecem cooperar. Valores primeiro e o nome se torna confiável. Valores primeiro e as portas certas se abrem enquanto outras, que levariam a atoleiros, ficam fechadas para o seu bem. Você talvez se reconheça nessa tensão entre boleto e propósito.
nessa divisão entre o que paga a conta agora e o que constrói um caminho inteiro. Não há culpa em admitir isso. Há coragem. Quando o coração reassume o trono, a sensação de dignidade volta. O trabalho deixa de ser mera sobrevivência e recupera o sentido de obra. Obra de quem escolhe com consciência. Obra de quem renuncia ao atalho que fere o próprio nome. Obra de quem deseja prosperar sem perder o sono e sem perder a alma. Esse alinhamento interno reorganiza a atenção. Aquilo que antes passava despercebido se manifesta com nitidez. Uma conversa comum revela uma parceria possível. Um pedido antigo vira oportunidade renovada. Uma ideia guardada encontra seu tempo. Não é que o mundo mude de repente, é que os seus olhos se tornam capazes de ver o que a desordem escondia. E ver abre caminho para escolher, que por sua vez abre caminho para colher. No fundo, este capítulo é um convite silencioso para que o dinheiro ocupe o lugar de servo e não de rei, que a sabedoria sente à mesa e o dinheiro fique de pé, disponível, pronto para servir ao que tem valor. Quando isso acontece, algo em você relaxa, a respiração desce, o peito se solta. A pressa perde poder. A mente encontra paz suficiente para discernir. E pouco a pouco, a vida começa a responder a esse novo ritmo com oportunidades mais alinhadas, contratos mais saudáveis e uma sensação discreta de abundância que não depende de espetáculo. Fica uma pergunta simples e exigente. O dinheiro tem mandado em mim ou tem servido ao meu propósito? Há dias em que a sensação é de remar contra a corrente. O corpo chega em casa cansado, a cabeça ainda presa no trabalho, e o saldo do esforço não parece conversar com o saldo da conta. O coração sabe que existe valor no que você entrega, mas a realidade não devolve na mesma medida. Esse descompasso dói e cria uma narrativa silenciosa de insuficiência. No entanto, bem no meio desse cansaço, existe uma chave antiga e muito lúcida. Diligência não é correria, diligência é constância inteligente. E inteligência aqui começa por afiar antes de golpear. O mundo premia quem resolve com precisão. A neurociência emocional mostra que estados de urgência prolongada sequestram a atenção e empobrecem a tomada de decisão. Quando a mente vive em alarme, ela busca alívio e não excelência. O resultado são horas a mais e resultado a menos. Já quando o estado interno encontra um ponto de calma, o cérebro volta a integrar informação, conecta padrões e escolhe caminhos de maior impacto. É nesse terreno que a diligência floresce, porque ela separa o que é só esforço do que é, de fato, eficaz. Imagine um artesão. Antes de atender a fila de pedidos, ele cuida das ferramentas, lixa, regula, testa. Parece perda de tempo para quem vê de fora, mas é exatamente o contrário. A cada peça, menos retrabalho. A cada entrega, mais qualidade percebida. Com o tempo, sua reputação não é de quem trabalha sem parar, e sim de quem entrega sem falhar. A imagem do machado ajuda a gravar isso no corpo. Golpes com lâmina cega fazem barulho e pouco resultado. Golpes com lâmina afiada parecem até suaves, mas atravessam o tronco. É a mesma árvore. É a mesma mão. O que muda é o fio. A sabedoria salomônica traduz essa cena para a vida cotidiana. A mão diligente enriquece, não porque trabalha em excesso, e sim porque trabalha melhor. O machado afiado reduz o esforço, não porque a tarefa sumiu, e sim porque a preparação encurtou o caminho. Diligência, então, não é rodar a roda sem parar. É escolher com foco, refinar o processo, caprichar onde o cliente percebe valor e aparar o resto. É um modo de viver e de produzir que honra o tempo, honra o corpo e honra a obra. Esse modo altera a economia dos seus dias. Quando você investe um pedaço pequeno e constante em aprimorar uma habilidade, a curva de valor começa a mudar. O que antes exigia muitas horas passa a exigir menos. O que antes era bom passa a ser memorável. A atenção ao detalhe cria marca. A repetição consciente cria consistência. E consistência, aos olhos do mercado, cheira a confiança. Confiança
compra futuro. Confiança justifica contratos maiores e prazos mais longos. Confiança permite negociar sem mendigar. Existe também uma mudança silenciosa na forma de se posicionar. Em vez de vender tempo, você passa a vender resultado. O cliente não quer quantidade de horas. O cliente quer a dor resolvida com elegância e rapidez. Paradoxalmente, quanto mais você domina uma tarefa, mais rápido ela se resolve e maior passa a ser o valor daquele trabalho. Não é sobre cobrar pelo relógio, é sobre cobrar pelo impacto. É sobre traduzir a excelência em benefício claro para quem compra, de modo que a conversa deixe de ser preço contra preço e se torne solução contra risco. Essa virada depende de padrões internos. Não são metas rígidas que sufocam. São compromissos simples que orientam. Cada entrega precisa carregar assinatura própria, clareza do que é mínimo aceitável, clareza do que é melhor do que o combinado, clareza do que jamais será tolerado. Quando isso passa a nortear a produção, algo profundo acontece na autopercepção. Você deixa de ser alguém tentando sobreviver no mercado e se torna referência de um jeito particular de resolver problemas. É quando o trabalho ganha nome, é quando o nome vira promessa. O corpo sente essa evolução. O cansaço deixa de vir do atrito e passa a vir do uso legítimo da energia. A mente sai do estado de luta constante e entra em um fluxo concentrado. O sistema de atenção aprende a filtrar distrações e a focar no que realmente move a agulha. Pedaços do dia, antes desperdiçados, se tornam blocos de ouro. Pequenos ajustes no processo geram efeitos compostos. Uma melhoria por vez, repetida muitas vezes, transforma um ofício inteiro. O tempo passa a trabalhar a seu favor. Há ainda a beleza de se relacionar com o trabalho como artesanato. Cada projeto é um campo onde se pode plantar algo a mais do que o cliente pediu. Um toque de acabamento, uma clareza extra na comunicação. Um cuidado com prazos que fala mais alto do que qualquer anúncio. Essas pequenas escolhas tecem uma reputação que atrai oportunidades sem alarde. É a diligência construindo trilhos por onde a prosperidade pode chegar com naturalidade. Quando a lâmina está afiada, a mão fica confiante. A confiança não é arrogância, é serenidade de quem sabe o que faz, conhece as próprias ferramentas e respeita o próprio limite. Essa serenidade acalma o corpo, organiza o pensamento e abre espaço para decisões maduras. Ao fim do dia, o saldo é diferente. Menos barulho, mais resultado, menos desgaste, mais significado. O trabalho volta a ter dignidade. A vida volta a ter fôlego. Fica uma pergunta para acomodar no coração com honestidade. Que habilidade, se elevada em 20%, multiplicaria a sua renda? Existe um desconforto que todos reconhecem. Você entrega, a pessoa recebe, o pagamento acontece e ainda assim surge a sensação de que algo não pesou igual. Por vezes pesa mais para um lado, por vezes menos. Quando a balança não é justa, o vínculo se desgasta, a confiança se estreita, o retorno diminui. Dinheiro pode até entrar, mas não permanece. Esse desalinho não é apenas comercial, ele é emocional e é também espiritual. O corpo percebe, a respiração muda, a mente fica em alerta. Sem perceber, crescemos adotando pequenas licenças que parecem inofensivas. Uma promessa que se estica, um prazo que se empurra, um detalhe omitido. No curto prazo, alívio. No longo, erosão. A sabedoria salomônica chama isso pelo nome simples: balança justa. O que chega precisa ter o mesmo peso do que foi combinado. O que sai precisa corresponder ao que foi prometido. Quando a equidade governa, a prosperidade encontra trilho. A confiança, nesse contexto, é mais do que intenção bonita. É arquitetura, tijolo por tijolo, gesto por gesto, palavra por palavra. Ela é audível, ela é visível, ela é mensurável no retorno de quem volta. Indica:
Elogia sem ser pago para ir. Confiança não é holofote, é brasa acesa que sustenta calor por muito tempo. Há uma explicação sensível dentro do corpo para esse fenômeno. Quando o cérebro percebe justiça, sinais de segurança são liberados. O estado interno relaxa. A atenção abre, o vínculo se torna mais cooperativo. A parte do pensamento orientada a escolhas calmas volta a operar com força. A pessoa sente que está em boas mãos e, nesse clima, negociações fluem, prazos se acertam, imprevistos viram pontes em vez de fossos. Por outro lado, quando a mente percebe trapaça ou omissão, mesmo que sutis, o sistema de alerta se acende, o corpo se arma, a comunicação fica defensiva. O olhar passa a buscar defeitos e a memória guarda com nitidez o que feriu. Esse registro volta à cena toda vez que seu nome é mencionado, e nomes carregam destino. O caminho da balança justa é direto e exigente. Transparência na origem, clareza de escopo, linguagem limpa, promessa possível. O combinado escrito de maneira que qualquer pessoa entenda. Não há magia nessa conduta, há respeito. E respeito é a moeda mais valiosa que circula antes do dinheiro. Quando alguém se sente respeitado, uma porta silenciosa se abre dentro dela. Essa porta se chama lealdade. E lealdade compra o tempo. Lealdade sustenta meses difíceis. Lealdade abre espaço para ajuste quando o imprevisto chega. Quem se sente respeitado volta. Quem se sente enganado não volta. A cena se torna ainda mais poderosa quando, ao final de uma entrega, aparece um cuidado que não estava no contrato. Nada grandioso, nada teatral, um pequeno refinamento, um esclarecimento extra, um material de apoio que facilita a vida do outro. Esse gesto sem barulho comunica algo profundo que nenhuma propaganda alcança. Comunica que você se importa de verdade. O coração humano reconhece esse tom. A confiança se expande. A balança não apenas pesa certo, ela pesa com generosidade. Há também o hábito humilde de revisar com regularidade o que pode estar desalinhado, não para alimentar culpa, para preservar reputação. A mente humana é amiga da coerência. Quando os atos repetem a verdade proferida, cria-se um rastro confiável. E rastro confiável vira referência. Com o tempo, seu nome entra em conversas onde você não está presente. Ele aparece porque carrega uma história. Essa história diz que você cumpre o que promete, que você corrige quando erra, que você explica quando algo foge do previsto. É aí que a balança justa se revela uma estratégia-chave para atrair dinheiro de forma espontânea. Não se trata de gritar o próprio valor. Trata-se de viver de modo que o valor fale por si. A neurociência emocional traz outra lente útil. O cérebro aprende por repetição e recompensas coerentes. Quando um cliente recebe o que foi combinado e, em alguns momentos, recebe ainda um pouco mais, o circuito de confiança registra satisfação. Esse registro vira trilha. Toda nova interação percorre essa trilha com menos resistência. O custo de convencimento diminui, o ciclo de venda encurta, o espaço para negociar preço aumenta porque preço deixa de ser o tema central. O tema central passa a ser risco e segurança, e o fornecedor que inspira segurança assume lugar preferente. A justiça na balança começa antes do contrato e continua após a entrega. Começa na intenção de não ocultar, de não dourar, de não prometer, além do que a estrutura comporta. Continua no zelo para comunicar o que é possível, o que é limite, o que depende de fatores externos. E prossegue no cuidado com a imagem que se constrói, não como fachada, mas como espelho de conduta. Pessoas não querem perfeição, querem previsibilidade e verdade. Querem saber que estarão amparadas se algo sair do esperado. Querem ter com quem falar. Querem sentir que o próprio tempo foi honrado. Tudo isso se traduz em movimento econômico real. Contratos renovam, indicações surgem sem você pedir. E quando alguém tenta negociar apenas por preço, muitas vezes um antigo cliente se antecipa e defende o seu valor. Isso não é sorte.
É reputação em ação, é a colheita de quem pesou com honestidade. Quem vive assim evita a contabilidade secreta das justificativas. Evita a fadiga de sustentar máscaras. Evita a ansiedade de ser descoberto. A paz que nasce dessa postura é, por si só, um ativo financeiro. Ela libera energia para criar, para inovar, para servir com presença. No fim, a balança justa não é apenas princípio de negócio. É uma forma de estar no mundo. É lembrar que prosperidade não se mede só em cifras. Mede-se em noites dormidas, em sorrisos de quem foi bem atendido, em portas que se abrem quando você menos espera, porque alguém pronunciou seu nome com respeito. Essa é a estrutura invisível que atrai dinheiro com dignidade. Essa é a base que permite aumentar sem perder o eixo. Essa é a beleza de alinhar o que se promete, o que se faz e o que se entrega. Fica uma pergunta que pede silêncio e verdade, onde minha entrega ainda não pesa igual para o cliente e para mim. Há decisões que pesam no corpo antes de existirem no papel. A nuca enrijece, o estômago gira, a mente cria cenários que mudam a cada batida do coração. Nessas horas, a solidão do decisor parece um quarto com poucas janelas. Falta ar, falta perspectiva, falta aquele olhar lateral que desarma o óbvio e revela um caminho que estava escondido. A sabedoria antiga tem um modo sereno de nomear esse alívio. Bons conselhos salvam tempo, preservam recursos, protegem a paz. E a presença de pessoas certas ao redor não é luxo, é infraestrutura da prosperidade. A neurociência emocional oferece uma imagem clara para esse efeito. Quando partilhamos um dilema com alguém confiável, o sistema de ameaça não precisa operar no vermelho. A respiração ganha ritmo, a memória de trabalho volta a organizar as peças, o raciocínio de longo prazo reaparece. O corpo deixa de correr e começa a pensar. Nesse estado, perguntas melhores surgem, pontos cegos ficam visíveis, erros caros perdem força. A decisão amadurece como fruta que escolhe o próprio ponto de colheita. E amadurecer não atrasa o futuro. Amadurecer acelera o que realmente importa. Existe uma beleza discreta em caminhar com pessoas que já enfrentaram o deserto que você está entrando. A experiência delas não empurra, ilumina, não humilha, orienta. Muitas vezes uma frase simples reposiciona todo o mapa mental. O que parecia urgente se revela apenas barulhento. O que estava tímido se mostra essencial. A sabedoria de Salomão descreve esse fenômeno com naturalidade. Planos sem conselho tropeçam, planos com conselho ganham chão firme. Caminhar com sábios é um contágio benéfico. Caminhar com tolos é um desgaste silencioso. Rede de valor não é quantidade, é qualidade. É a escolha consciente de alimentar conversas que elevam a régua. É um ambiente onde verdade e cuidado andam juntos, onde é possível ouvir um não sem sentir diminuição e receber um sim que vem com responsabilidade. Essa rede sustenta projetos, mas sustenta também o coração que carrega os projetos. Quando um desafio chega, a pessoa não precisa inventar força sozinha. Ela se ancora na força coletiva de quem quer o bem e sabe do que fala. Essa ancoragem reduz o preço do improviso e aumenta o alcance do possível. Há um aspecto espiritual sutil nesse encontro de mentes e afetos. Quando pessoas alinhadas por valores se reúnem, algo maior do que a soma de suas competências acontece. Uma intuição compartilha espaço com dados. Uma paz interna confirma o que a análise abastece. Um senso de direção nasce do diálogo. Essa convergência não nega a razão, ela a expande. E quando razão e paz dão as mãos, a decisão carrega uma música por dentro. Música de quem não está comprando apenas um resultado, mas também preservando a própria alma no caminho. O corpo reconhece essa música. O ritmo cardíaco se ajusta, a postura muda. A voz encontra firmeza sem dureza. A clareza ganha textura física. Com clareza, negociar deixa de ser disputa para virar encontro de interesses legítimos.
As palavras perdem arestas, os limites aparecem sem agressividade, os pedidos ganham precisão. O outro lado percebe e responde na mesma frequência. Assim, onde haveria conflito, brota cooperação. Onde haveria custo emocional, nasce uma possibilidade de parceria. Prosperidade não é apenas recurso, é também qualidade de relação. Por trás de toda grande decisão, existe uma pequena coreografia invisível. Ouvir quem enxerga por fora, ponderar o que os fatos contam, sentir se o interior está em paz. Quando esse tripé se alinha, o risco não desaparece, mas se torna calculável. Erros ainda acontecem, porém custam menos e ensinam mais. O nome de quem decide com esse espírito se associa a equilíbrio. E equilíbrio, com o tempo, é interpretado pelo mercado como sinônimo de confiabilidade. Confiabilidade abre portas, mesmo quando a resposta imediata é não, porque um não dito com respeito conserva pontes. Rede de valor também tem a ver com reciprocidade silenciosa. A pessoa que consulta, um dia passa a ser consultada. A que aprende, um dia passa a ensinar. Esse fluxo saudável cria memória afetiva e memória técnica ao mesmo tempo. A comunidade grava em si mesma o senso de que todos crescem quando um cresce e que ninguém precisa vencer diminuindo o outro. É uma ética que protege contra atalhos, porque a reputação compartilhada vale mais do que qualquer ganho imediato. É uma visão de longo prazo que sustenta muitos invernos. O caminho oposto é conhecido. Isolamento que chama impulsividade. Impulsividade que chama arrependimento. Arrependimento que chama culpa. Culpa que chama paralisia. Romper esse ciclo começa no gesto simples de abrir espaço para outras mentes tocarem um assunto que parece apenas seu. Deixar que a humildade sente na cadeira principal por alguns minutos tem um efeito libertador. Onde o ego se calava por medo, a sabedoria encontra voz. Onde a ansiedade empurrava para frente, o discernimento ensina a esperar o tempo de cada semente. Ao final, uma rede de valor não é apenas um conjunto de nomes. É um campo de confiança onde a verdade pode respirar. É uma casa de portas abertas para ideias que poupam energia e multiplicam resultados. É um espelho que devolve a sua melhor versão quando as circunstâncias puxam para baixo. O dinheiro gosta de ambientes assim, porque encontra previsibilidade, clareza, consistência. Ele prefere caminhos com menos atrito. E a cooperação inteligente pavimenta esse chão. Fica uma pergunta que ilumina decisões futuras. Quem preciso ouvir antes da minha próxima grande decisão? Há uma voz antiga que se levanta quando o medo de faltar aperta o peito. Ela diz para guardar tudo, segurar forte, fechar as mãos. O corpo obedece, contrai, economiza até a respiração. Só que mãos fechadas não recebem. O fluxo precisa de gesto, precisa de espaço, precisa de confiança. Generosidade não é imprudência. É sabedoria que transforma um bolso em ponte. Onde há ponte, o movimento acontece nos dois sentidos. Você envia valor e o mundo encontra caminhos inesperados para trazer valor de volta. A experiência mostra que quem reparte com consciência não perde domínio do que tem, ganha domínio do que é. E quando o ser se fortalece, o ter encontra lugar seguro para permanecer. A mente que doa com prudência trabalha fora do território da carência. Ela enxerga a abundância possível mesmo em tempos estreitos. O coração, por sua vez, aprende a distinguir entre desperdício e oferta. Desperdício é gasto que esvazia. Oferta é cuidado que fertiliza. Um seca o terreno, o outro prepara a colheita. Generosidade verdadeira não se mede por espetáculo. Ela se reconhece por efeito. Uma palavra que alivia, um conhecimento que orienta, um contato que abre uma porta. São sementes discretas que mudam destinos sem alarde. A memória afetiva de quem é alcançado grava gratidão. Gratidão cria retorno. Retorno cria relações que atravessam invernos. Como água que encontra seu nível, o bem oferecido retorna de formas
que não cabem em planilhas, mas se tornam palpáveis no cotidiano. Diversificar é outra face do mesmo princípio. Quem lança sementes em terrenos diferentes respeita as estações. Nem todo solo responde do mesmo modo. Nem toda aposta amadurece no mesmo tempo. Ao distribuir fontes de receita e caminhos de trabalho, o risco deixa de ser uma maré que derruba tudo de uma vez e passa a ser ondulação administrável. A mente ganha estabilidade, o corpo agradece, o sono fica menos frágil, a esperança deixa de ser teimosia e começa a aparecer planejamento. O cenário atual recompensa quem combina profundidade e amplitude. Profundidade em um ofício que carrega assinatura, amplitude em formatos de entrega que conversam com públicos distintos, serviço que resolve com proximidade, produto que escala com constância. Parcerias que levam sua solução a lugares onde você ainda não chega. Licenças que fazem sua ideia trabalhar enquanto você descansa. Afiliados que expandem sua presença com ética. Cada via é um braço de rio que alimenta o leito principal. Existe também a arte silenciosa de organizar o fluxo que entra. Uma parte cuida de quem precisa. Outra parte trabalha para o futuro. Outra parte acolhe imprevistos sem drama. O restante sustenta a vida com dignidade. Essa partilha consciente não é castigo, é liberdade na prática. A mente deixa de confundir desejo com necessidade. O coração descansa ao perceber que existe um plano que protege o que foi construído. E quando o interior descansa, a decisão volta a ser nítida. Generosidade recorrente cria ritmo. O cérebro aprende que há sempre um gesto de saída e um gesto de entrada. Esse compasso regula a ansiedade, reduz o impulso de agarrar o que aparece por medo do que pode faltar. Em vez disso, você passa a escolher com critério o que de fato tem coerência com seus valores. O resultado é menos arrependimento e mais continuidade, menos euforia e queda, mais constância que sustenta. Diversificação, por sua vez, educa a paciência. Nem todo braço do rio trará volume no mesmo período. Alguns rendem cedo, outros pedem maturação. Esse descompasso é saudável quando há visão de conjunto. A pessoa que enxerga o conjunto tolera melhor os ciclos, conversa com os tempos, ajusta pequenas coisas sem desmontar tudo. E o dinheiro prefere estruturas que não entram em pânico quando uma parte falha. Ele confia em quem confia no processo. Há ainda uma dimensão espiritual nesse movimento. Oferecer com inteligência e espalhar sementes com prudência tira o ego do centro e coloca o propósito na mesa. Propósito é bússola que aponta para o norte quando os ventos mudam. Ele lembra que prosperar não é acumular por medo, mas multiplicar por sentido. E sentido é o que mantém a generosidade limpa de vaidade e a diversificação limpa de ganância. O fruto que vem dessa combinação tem sabor de paz. Com o tempo, a vida responde. Pessoas certas se aproximam. Oportunidades surgem em estradas que você nem imaginava que existiam. Portas que antes pareciam paredes revelam frestas por onde passa a luz. A colheita não acontece de uma vez só. Ela chega em ondas, no compasso de quem honra os ciclos. O coração aprende a agradecer o pouco que anuncia o muito, e o muito aprende a respeitar a casa onde será guardado. Fica uma pergunta que abre caminhos interiores. Onde posso semear hoje para criar portas que não existiam? O caminho já desenhou uma linha nítida por dentro. Primeiro veio a ordem do coração, devolvendo ao dinheiro o lugar de servo e devolvendo ao caráter o lugar de rei. Depois chegou a diligência com lâmina afiada, trocando barulho por precisão, cansaço por resultado. A balança justa reacendeu a confiança, aquela brasa silenciosa que aquece relações e sustenta retornos que permanecem. O conselho sábio e a rede de valor abriram janelas onde havia paredes, emprestando lucidez ao momento de escolher. A semeadura generosa, aliada à diversificação inteligente, transformou medo em fluxo, escassez em ritmo, ansiedade em compasso. Tudo isso se sente no corpo como respiração que aprofunda, ombros que descem, olhar que enxerga mais longe. A prosperidade aqui não é corrida,
é coerência. É uma música baixa que alinha passos por dentro e convida recursos por fora. A partir desse ponto, a travessia segue com leveza e firmeza, como quem sabe onde pisa e reconhece o próprio norte. Quando a manhã ainda é fresca e a cidade respira devagar, há um instante em que a vida decide que ritmo terá. Alguns escolhem começar pelo barulho, outros escolhem começar pelo centro. Quem começa pelo centro recorda o que tem valor, lembra por que trabalha, reposiciona o coração antes de olhar para as demandas do dia. Nesse gesto simples, quase invisível, a ordem volta a ocupar o lugar de comando e o dinheiro volta ao lugar de ferramenta. O corpo percebe a diferença, a respiração encontra cadência, a mente recupera claridade. Existe um fio que atravessa todo o dia quando a intenção é alinhada logo no início. Primeiro vem a memória do que importa, que dá nome ao norte e devolve sentido às tarefas. Depois surge a vontade de melhorar 1 centímetro, não para impressionar ninguém, mas para honrar um ofício, como quem afia uma lâmina com paciência. Nesse estado, o cérebro abandona a pressa defensiva e abre espaço para conexões novas. A atenção fica mais seletiva, o foco se orienta para o que realmente move a agulha. O que antes parecia peso se torna passo. Entre um compromisso e outro, cabe um instante de honestidade. O que foi prometido continua verdadeiro. O que foi combinado segue possível. O que precisará de ajuste pede clareza. A balança justa se mantém quando pequenas verdades são ditas em tempo, quando a transparência ocupa o lugar que seria da omissão. O corpo relaxa quando percebe coerência entre palavra e ação. A confiança se alimenta de pequenos cuidados repetidos, como uma planta que prefere água frequente a chuvas raras e violentas. Ao longo do dia, vozes amigas podem visitar a decisão. A mente que consulta não se humilha, amadurece. Um conselho lúcido ajusta o ângulo, lembra o que o coração sabe, e a ansiedade esqueceu. A neurociência emocional mostra que o diálogo seguro regula os estados internos, devolve presença, previne impulsos caros. É uma música de fundo que organiza a casa por dentro, que devolve dignidade ao processo de escolher, que salva energia para o que realmente importa. Há também um ritmo generoso que atravessa a rotina sem alarde, uma atenção oferecida a quem precisa, um conhecimento compartilhado de forma gentil, um contato que pode ajudar alguém a dar o próximo passo. São sementes menores do que a palma da mão, mas que carregam futuro no silêncio. Quem reparte com sabedoria não empobrece o próprio campo, enriquece o solo, e solo fértil devolve em estações distintas, por caminhos que a razão sozinha não prevê. Diversificar o fluxo não exige pressa, exige visão. Em vez de depender de uma única via, a pessoa abre pequenas trilhas que aos poucos se transformam em estradas. Um serviço que leva o próprio toque, um produto que alcança onde os pés não chegam, uma parceria que amplia a voz, uma licença que mantém a ideia trabalhando enquanto o corpo descansa. Cada via acrescenta estabilidade. Estabilidade reduz o preço da ansiedade. Ansiedade menor devolve inteligência às escolhas. Quando a tarde se inclina, um breve inventário emocional evita que o cansaço decida no lugar da consciência. O que avançou recebe gratidão. O que não coube recebe paz. O que depende de amanhã recebe respeito. Gratidão estabiliza o sistema interno. Paz reduz a reatividade. Respeito protege a mente de acordos apressados. Esse trio muda a textura da noite, porque o corpo entende que não precisa vigiar o mundo inteiro, só precisa cuidar do que é seu com excelência e verdade. No silêncio que antecede o descanso, uma última lembrança sela o ciclo. Prosperidade não é corrida desesperada. Prosperidade é coerência aplicada. Coerência entre valores, competências, justiça, conselhos e generosidade. Quando essa coerência se torna hábito, o dinheiro deixa de ser visitante nervoso
e passa a ser hóspede que respeita a casa. O sono fica mais espesso, a mente sonha com soluções em vez de perseguições, o coração amanhece com coragem serena. Fica uma pergunta para acompanhar o próximo amanhecer, como quem carrega um talismã de sabedoria limpa. Qual pequeno gesto diário mantém seu coração alinhado para que a vida reconheça o seu endereço? Um viajante atravessava um deserto de silêncios quando encontrou um cofre enterrado na areia. A madeira era antiga, o metal trazia marcas de tempo e o fecho resistia com uma teimosia quase viva. Ele tentou força, não abriu. Tentou pressa, não abriu. Tentou truques. O deserto respondeu com vento. Cansado, ele sentou e pela primeira vez ouviu a própria respiração. A poeira baixou dentro e fora. O coração, menos apertado, começou a lembrar o que realmente importava. Na sombra curta de uma rocha, o viajante percebeu que procurava a senha errada. Não era sobre adivinhar números. Era sobre encontrar a chave. A chave, ele entendeu, não se escondia no cofre. Estava nele. Era a ordem do coração. Quando o desejo parou de gritar, o propósito conseguiu falar. O cofre continuava fechado, mas o deserto já parecia outro, porque a pressa havia perdido o comando. Onde a pressa se calou, a visão voltou. Com a visão mais clara, ele cuidou das próprias ferramentas. Lâmina amolada, passos medidos, água contada. O machado cortou galhos com menos esforço. O corpo agradeceu. O tempo pareceu crescer para dentro das mesmas horas. Com a lâmina afiada, tudo ao redor respondeu com menos resistência. Era como se a paisagem dissesse que preparo é um tipo de bênção silenciosa. Ainda assim, havia um cofre diante dele. Então, o viajante pesou suas escolhas como quem coloca pesos em uma balança que não aceita truques. Reconheceu limites. Admitiu promessas que não poderia sustentar. Afinou a palavra com o gesto. Algo no ar mudou. O deserto respeita quem respeita a verdade. O fecho rangeu um pouco, como se testasse a firmeza daquela sinceridade recém-encontrada. Antes de tentar novamente, ele procurou vozes experientes. Encontrou marcas de passos antigos e seguiu até um pequeno acampamento. Olhos mais velhos o escutaram com calma. Um deles disse que cofres respondem a chaves que não são feitas apenas de metal. Outro disse que decisões respiram melhor quando atravessam conversas honestas. O viajante voltou com menos arrogância e com mais lucidez. Não carregava respostas prontas, carregava direção. De volta ao cofre, algo essencial aconteceu. O viajante colocou a mão sobre a tampa e, em silêncio, aceitou que o conteúdo talvez não fosse aquilo que seu desejo queria. Paz e clareza caminharam juntas. O fecho cedeu. A tampa levantou como quem sempre esteve à espera de um coração alinhado. Dentro não havia moedas. Havia sementes, muitas, de espécies diferentes. O primeiro impulso foi desapontamento. Logo veio o entendimento. O deserto também é terra. O que não havia era água e cuidado. Ele caminhou até um vale menos árido, onde o solo guardava memória de verde. Não jogou tudo em um único ponto. Distribuiu em terrenos distintos. Variedade de solos, variedade de tempos. Em alguns lugares, as sementes adormeceram por um período mais longo. Em outros, brotaram rápido, tímidas e firmes. Cada broto ensinava uma lição: paciência, constância, ajuste fino. A alma do viajante foi aprendendo a amar o processo e não apenas o fruto. Enquanto cuidava dos primeiros verdes, ele mantinha o olhar limpo. Qual planta pedia sombra? Qual pedia mais luz? Qual agradecia por um pouco mais de água? O corpo entendeu o ritmo. A mente ganhou serenidade. De gesto em gesto, o vale mudou de cheiro. O ar trouxe promessa de colheita. Pessoas de outras trilhas começaram a aparecer atraídas por uma notícia sem trombetas. Ali havia vida surgindo de um lugar que antes era só areia. Com o tempo não havia apenas plantas, havia caminhos. As raízes seguraram a terra. A água escorria com destino. O que antes era um ponto verde virou um fio d'água. O fio cresceu, virou curso.
O curso virou rio, um rio manso, constante, com braços que carregavam sustento para perto e para longe. O viajante, que um dia quis moedas, percebeu que recebeu algo maior. Recebeu continuidade, recebeu paz. Recebeu a sabedoria de ver riqueza como obra viva e não como objeto parado. A história correu pela região e sempre chegava com a mesma moral simples. O cofre se abre quando a chave certa chega. A chave é feita de valores e preparo. A balança justa mantém o fecho honesto. O conselho certo ensina os caminhos do deserto. E quando o cofre se abre, o verdadeiro tesouro não é acúmulo, é semente. Semente pede cuidado. Semente pede tempo. Semente pede diversidade. Em troca, ela devolve algo que o metal não compra. Devolve um rio. No fundo, essa parábola é um espelho. Mostra que prosperidade gosta de ritmo, não de alarde. Gosta de coerência, não de espetáculo. Gosta de mãos que oferecem e de olhos que planejam. E quando o coração aprende a ler cofres, como quem lê sementes, o medo perde espaço para a esperança sólida, aquela que nasce todo dia, como nascente discreta que insiste em virar rio. Há um instante em que a jornada se recompõe por dentro. A ordem ocupa o seu lugar, a diligência encontra a medida certa, a justiça firma o chão, os conselhos devolvem ar às decisões e a generosidade transforma caminho em rio. O corpo percebe antes da mente, a respiração aprofunda, os ombros relaxam. O olhar enxerga com serenidade o que antes parecia um labirinto. Prosperidade deixa de ser corrida sem fôlego e se revela como coerência aplicada em pequenas escolhas diárias. A sabedoria antiga não distribui amuletos, distribui critérios. Quando o coração governa e o dinheiro serve, a mente volta a pensar com presença, a amígdala desarma a urgência, o córtex recupera a amplitude e a atenção seleciona oportunidades que respeitam valores. Essa mudança é silenciosa, mas poderosa. O trabalho deixa de ser sobrevivência e volta a ser obra. O nome deixa de ser promessa vazia e se torna sinônimo de confiança. Há beleza na paz de quem consegue aumentar sem perder o eixo. Essa paz nasce do encontro entre disciplina e misericórdia consigo mesmo. Nasce do respeito aos próprios limites e à verdade dita no tempo certo. Nasce de uma rede de pessoas que afinam nossos passos com cuidado. Nasce de mãos que não apertam por medo, mas se abrem com prudência. Tudo isso não produz apenas resultado, produz saúde emocional. Produz noites mais inteiras, produz uma sensação de que a vida se alinha a um compasso mais sábio. O espiritual e o prático caminham juntos quando a intenção encontra método. Intenção sem método cansa, método sem intenção endurece. Juntos, eles criam um estado interno em que a coragem fica estável, a visão se torna limpa e o corpo aprende um ritmo novo. Nesse estado, decisões custam menos, arrependimentos diminuem, relações amadurecem. O dinheiro se aproxima de lugares onde encontra abrigo, porque reconhece caráter como porto seguro. Com o tempo, a colheita chega em ondas, algumas pequenas e frequentes, outras largas e demoradas. Elas não vêm para justificar vaidade, vêm para afirmar propósito, vêm para sustentar o bem que você se tornou capaz de fazer. Vem para lembrar que o segredo não estava no atalho, mas na fidelidade com que você tratou cada semente, cada gesto, cada palavra. Fica uma pergunta que deseja morar no centro do seu peito. Qual escolha simples você acolhe hoje para que, em 90 dias, o dinheiro reconheça a sua casa como um lugar de paz? Atravessamos um caminho de silêncio lúcido e coragem mansa. Ficou nítido que prosperidade prefere ritmos que cabem no peito, decisões que respeitam a verdade e relações que guardam confiança. Quando valores governam e o dinheiro serve, a vida encontra trilhos que não rangem. Quando o preparo antecede o esforço, o resultado ganha leveza. Quando a justiça pesa certo, os nomes ficam limpos. Quando vozes sábias se aproximam, o horizonte se amplia. Quando a generosidade cria pontes, os rios encontram direção. Talvez você perceba agora um repouso novo por dentro. Não é euforia,
é assentamento. O corpo reconhece que há um norte possível. A mente admite que há método para caminhar. O coração se lembra de que abundância não é espetáculo, é coerência repetida. Tudo o que ouvimos aqui aponta para um mesmo centro. Prosperidade é obra de caráter, atenção e cuidado. Obra que cresce sem violência, que amadurece no seu tempo e que sustenta a paz. Se este encontro acendeu algo íntimo, permita que essa chama acompanhe seus próximos passos como quem carrega um farol discreto. Que cada escolha futura guarde a mesma música que ouvimos hoje. Música de serenidade, de honestidade, de excelência silenciosa. Há sabedoria suficiente para atravessar dias largos e dias estreitos sem perder o eixo. Há dignidade preparada para quando chegarem portas maiores. A casa desta conversa permanece acesa para quem desejar voltar. O caminho continua aberto para novas reflexões, novas histórias, novas colheitas. Que o descanso desta noite seja inteiro e que amanhã encontre em você um coração alinhado, uma mente desperta e mãos prontas para o bem. Onde houver verdade, haverá direção. Onde houver direção, os recursos reconhecerão o seu endereço. Gratidão por compartilhar este tempo. Que a paz acompanhe seu sono e que a esperança acorde antes do despertador. Que o melhor do que foi dito hoje encontre morada em você e se torne presença viva nos dias que virão.